Santo Deus, poderoso Pai, aqui estamos, Senhor, inteiramente à Sua vontade. Mas esperamos, temos certeza que de Ti o Senhor não se esquece. Está sempre ao nosso lado, cuidando da nossa saúde, das nossas amizades e principalmente da sua fé. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, do lado de cada um, do lado direito, e nós estaremos ouvindo a sua palavra, que o seu Filho vai explanar para todos nós e para todo o nosso fim e a nossa vida. Nós pedimos porque cremos em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus, estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O assunto que trago para vocês nesta manhã, às vezes, não é um assunto muito bom. Assim, as pessoas, às vezes, nós mesmos não gostamos muito do que eu vou trazer para vocês aqui, mas é necessário que trazemos essa mensagem aqui. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Hebreus 11 e o verso 3. É um verso bastante conhecido nosso. Vamos começar com esse verso aqui. Hebreus 11 e o verso 3. Você pode achar na sua Bíblia, abra no seu celular, quem gosta, né? Do digital. Agora colocaram um relógio digital lá, né? E aí eu descobri que tem pessoas que não conseguem ver a hora nos ponteiros. Aí colocaram digital para conseguir ver as horas ali, né? Não faz mal. E eu já gostava dos ponteiros que eu consigo ver aonde que eu estou ali. Agora eu tenho que fazer os cálculos ali. Tá, vamos ler a palavra de Deus aqui então. Verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir e as coisas que não aparecem. Nós entendemos assim que tudo que foi formado foi pela palavra de Deus. Ao Deus falar, as coisas que não existiam passam a existir. Salmos 33, irmãos, no meio da Bíblia mais ou menos, Salmos 33 e o verso 6 em diante. Salmos 33, o verso 6 em diante diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele, melhor dizendo, ajunta em montão as águas do mar em um reservatório, e carrega as grandes vagas. 8. Tema ao Senhor Deus, ou tema ao Senhor toda a terra, treme-se em todos os habitantes do mundo. 9. Pois ele, o que, irmãos? Falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então nós entendemos que quando Deus veio a este mundo, do que a sua palavra, a palavra de Deus foi falada e as coisas começaram a existir. Eu acredito assim que não foi algo silencioso quando Deus formou e fez a criação. Vocês obviamente já viram ou ouviram alguma árvore caindo. Ela faz um barulho grande conforme o seu tamanho, não é? Então, quando as coisas começaram a existir, né, Deus falando, haja luz. Então, eu posso imaginar uma grande, quem sabe, explosão, alguma coisa assim, né, e aparecendo a luz. E que haja a árvore, eu acredito que um barulho foi muito grande, e tudo passou a existir, e que haja separação entre águas e a terra, quando a terra surgiu, e veio aquela, eu acredito, bastante movimento das águas, o barulho, então foi o quê? Uma coisa estrondorosa. E as coisas passaram então do que não existia, não se via, hoje se vê e temos.
É difícil, e eu não tenho fé suficiente dizer que o homem veio do macaco ou de uma grande explosão. Eu não consigo encaixar, vamos dizer assim, a conta não fecha, porque diz que uma grande explosão, de repente veio uma ameba e aquilo, eu não tenho fé suficiente para isso. Mas eu tenho fé suficiente para que as coisas que estão nós vendo, a criatura, cada um de nós aqui, foi obra das mãos de Deus. Gostaria que vocês abrissem agora em Lucas 5. Lucas 5, nós vamos falar da palavra de Deus em si, de Deus em si. Lucas 5, de 1 em diante. Lucas 5, de 1 em diante, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre o que? A tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, que rompiu-se as redes. Até aqui está bom. Então Jesus, quando estava muito apertado pela multidão que queria ouvir a palavra de Deus, que ele ensinava, então ele tomou uma decisão: eu vou me afastar um pouquinho do barco para dentro da praia, e ali eu consigo falar da palavra de Deus para a multidão. E ele falou, ensinou da palavra de Deus para a multidão, e quando tinha acabado de falar das coisas de Deus, e ele manda a Simão Pedro dizer assim: vai pescar novamente. Mas, Senhor, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede novamente. Que motivação tinha Pedro naquele instante para lançar as redes, ou voltar a pescar, sendo que a noite toda eles não pegaram nada? Eu acredito que vocês já foram pescar alguma vez. Pelo menos foram perto de algum lago. Eu conheço alguém que foi pescar na praia, no mar, e passou mal lá. O Admir estava junto, também estava junto, né? Eu fui o primeiro a passar mal e o último a parar de passar mal. Eu nem sequer pesquei um peixe. Meu irmão do céu, é muito triste. Ir pescar não ir pegar peixe, né? E ali eles fizeram a noite toda passando as redes e acabaram desistindo de pescar. Mas Jesus disse: vai lá e lance as redes. Deus dá a ordem, irmãos. Quando dá a ordem, temos que entender que tudo acontece. Ali havia uma adversidade para os discípulos. Nós pescamos. E quem sabe os discípulos olharam assim: Jesus, o que o senhor entende de pescaria? O senhor... Eu nunca vi o senhor pescar. Nem pegar uma varinha, nem nada. O que o senhor entende? Pescaria acontece bem durante a noite. Pesca-se mais peixe. Não no amanhecer como está agora aqui. E aí os discípulos queriam se esquivar de voltar ao mar e até acusaram Jesus, dizendo assim: a gente vai, porque o Senhor mandou. Se nós não pescar nada, o Senhor é o culpado, porque o Senhor que mandou. Mas sob a sua palavra lançaremos as redes. Então Deus, irmãos, fez ali uma grande pescaria, que eles lançaram a rede e pegaram, acho que peixe como nunca haviam pegado como antes. Então Deus é especialista em transformar a adversidade numa bênção. Esse ponto é para nós, irmãos, porque muitas vezes nós temos as nossas adversidades na nossa vida diária. Quem nunca passou por alguma coisa que
te preocupou, te incomoda, uma adversidade grande, seja a perca de uma pessoa, seja no lar, na família, filhos, seja no trabalho, seja a adversidade financeira, a saúde, que nós estamos vendo a historinha das crianças, né, que está servindo para os adultos, óbvio. Todos passamos alguma adversidade. Mas Deus, às vezes, no momento mais difícil que nós estamos passando, irmãos, Ele é especialista se nós pedirmos para Ele, se nós clamarmos para Ele. E Ele transforma essa adversidade numa grande bênção. E os discípulos por si mesmos viram ali aquela grande pescaria, um milagre, vamos dizer, acontecendo. E os discípulos acompanhavam a Jesus diariamente. E quantas adversidades que os discípulos enfrentaram, ouviram, viram, participaram junto com Jesus. Quando alguns cegos chegavam para Jesus e Jesus chegava para ele e falava: o que você quer que eu faça? Até então parece que a pergunta não era uma pergunta boa, né? O que você quer que eu faça? É lógico, quero ver. Mas era começar um diálogo. Aonde vocês estão? Lá no Éden, Deus perguntando para Adão e Eva, tinha se escondido o pecado. É lógico que Deus sabia onde eles estavam, mas para começar um diálogo. E o cego falou: eu quero ver. Então os discípulos viram o quê? Cegos enxergar, coxos andar, os ouvidos serem abertos, enfermidades ser curadas, mortos ser ressuscitados. E aí eles fizeram o quê? Eles participavam com Deus diariamente. Todos os momentos viram o Cristo fazendo grandes milagres na adversidade. Sobre a sua palavra as coisas aconteceram. João 21, eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia em João 21, o verso 1 em diante. Abra a tua palavra. João 21, 1 em diante. Diz assim, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã de Galileia, e os filhos de Zebedeus e mais 2 dos seus discípulos. Quer dizer, todos os discípulos estavam reunidos aqui. O que tinha acontecido nesse momento, agora, aqui? O que tinha acontecido? Eles estavam órfãos. Cristo havia morrido. Eles não tinham entendido aquela parte que Cristo morreria e ressuscitaria. Eles acompanharam a Cristo, viram tudo o que acabamos de mencionar a vocês aqui, das adversidades. E viram Cristo resolvendo soluções dos problemas daquelas pessoas. E agora, por um momento, eles estão aonde? Órfãos. Estão sozinhos. Eles parece que se afastaram de Cristo. Cristo morre, eles estão sozinhos. Olha o verso 3. Disse Simão Pedro: vou pescar. Vou pescar. Disseram os outros: também vamos contigo. Saíram, entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Quando eles, irmãos, sentiram-se sozinhos, eles voltaram às suas atividades anteriores. Vocês podem imaginar como é que estava o barco e as redes dos discípulos depois de 3 anos e meio? Não tinha, João diria, mais manutenção do barco, não tinha mais manutenção das redes, porque não vamos ler, tanto Mateus quanto Marcos fala que Jesus chegou para eles, desse mesmo pessoal aqui, disse assim: de agora em diante farei vocês pescadores de homens. Mas eles se afastaram de Cristo, quer dizer, eles ficaram sem a presença de Cristo, eles voltaram às suas atividades normais antes.
E voltaram a fazer o quê? Novamente pescar. Aí Pedro falou assim, nossa, e agora? O mestre morreu, o que eu vou fazer? Eu vou pescar. E os outros em si falaram que, vamos pescar também. Eles voltaram então à velha vida. Quando a pessoa se afasta, irmãos, de Deus, não busca Deus, a primeira coisa que ela pensa é ficar longe de Deus, é voltar à velha vida. Não tem mais aquela vontade de estar junto com Deus. Os discípulos não entendiam. É lógico que depois apareceu Cristo aqui para eles, né? Recebeu eles na praia, com um peixinho assado, com pão. Pedro reconheceu, lançou-se no mar e veio nadando, porque ele reconheceu quando Cristo falou assim, jogue a rede novamente na água. Senhor, não pegamos nada a noite inteira. E quando jogaram, que ele puxou a rede, estava cheia, e lembrou-se aqui, daquele momento lá atrás. Disse ao mestre. E aí ele reconheceu que Cristo estava. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos junto com Cristo, e se nós não andarmos junto com Cristo, a primeira coisa que vem a intenção nossa é voltar à velha vida. Muitos falam assim, a igreja é muito não, né? Eu estou assim, aprisionado, vamos dizer assim, escravo do não aqui, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, coisa e tal. Mas lá fora parece que eu tenho a liberdade. Lá eu posso todas as coisas fazer. E às vezes nós não entendemos muito quando falamos de escravidão. Aqui é uma escravidão, não posso. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês essa questão aqui. Quando nós vimos a igreja, e quando Deus escreveu os 10 mandamentos, é para o nosso bem. Não mate, não roube, não adultere, não dê falso testemunho, não cobice as coisas, não tenha outro Deus, não tome Deus em vão, não faça imagem. E ainda assim, lembra, né? Tem um dia para nós santificar Deus aqui, que é o sábado. Então, às vezes, até mesmo a juventude fala assim, mas é muito não, é tudo isso que não pode. Então, vou explicar um pouquinho para vocês aqui. Israel, que é um povo de Deus, eu fiquei muito triste ao saber isso, que os filhos de Israel hoje, eles não seguem mais a religião dos seus pais. Hitler tentou fazer com que todos fossem o povo dele, que fossem alemães, injetando gasolina no olho para que ficasse azul. Ele conseguiu? Não, o povo ficou fiel, mesmo em cima de tantas mortes que houve. O povo de Israel ficou muito fiel. Só que hoje, Hollywood conseguiu fazer o que Hitler não conseguiu. Através dos filmes, novelas, e o povo lá foi se afastando das coisas de Deus, de Israel. Vocês conseguem entender por que Cristo falou assim, quando ele voltar, acharás fé em Israel? Se o povo está se afastando das coisas de Deus? Se nós trazemos para nós hoje aqui também, eu não quero ficar com tanto não aqui na igreja, coisa e tal, eu quero ir lá fora, é liberdade. Liberdade, eu vou tentar explicar para vocês o que é uma liberdade lá fora. Lá fora eu posso beber, lá fora eu posso fumar, lá fora eu posso fazer isso, aquilo, lá fora eu tenho liberdade. Eu não queria e nem vou mencionar o nome das pessoas, está sendo gravado aqui, por ética. Mas no bairro que eu moro, ali na Colônia Faria, eu perdi um amigo meu que estudou comigo. Eu joguei futebol com ele. Ele morreu por cirrose, bebida. Eu chamo liberdade. O irmão dele, também viciado na bebida, caiu
quebrou a costela, perfurou o pulmão e morreu. Muito, meu amigo. O outro amigo também, que, mesma idade minha, ficou doente pela bebida, morreu. Um outro amigo meu que foi nosso colaborador, trabalhou com a gente, lá em Morretes, por muito tempo lá, foi encontrado na casa dele, no chão, vomitando sangue pela bebida. Morreu. Eu pergunto, aquilo é liberdade? A mídia hoje diz o seguinte, nas propagandas, você tem que ter, comprar, usar, comer, beber. A mídia, as propagandas são assim. Melhor refrigerante é esse, você tem que comprar, você tem que beber. E a pessoa vai lá e compra. E aí os médicos estão preocupados, por que os jovens estão tendo câncer tão cedo? Refrigerante e embutidos. Ah, mas é vina de frango. Irmãos, eu ia falar uma palavra, não vou falar. Tem muita coisa ruim dentro. Ah, mas é de peru. Tem muita coisa ruim dentro. E aí a saúde está indo embora. Muitas pessoas usam roupas, não é porque ela quer, mas a mídia fala, você tem que usar isso. Você tem que usar esse tênis dessa marca. E não tem condições de comprar, mas faz de tudo porque todo mundo está usando. Vocês lembram quando saiu aquela calça Pierre Cardin? Nossa, né? Alguns já falaram. E lá, todo mundo lá no bairro tinha a maioria estava conseguindo ter a calça Pierre Cardin. Eu queria ter uma calça Pierre Cardin, mas era muito caro. Não dava para comprar, mas as pessoas usavam, né? Aqui atrás vinha aquele negócio aqui, Pierre Cardin, né? Bordado assim naquele couro assim, né? E eu queria ter uma calça Pierre Cardin, irmãos, mas eu não tinha condições de comprar calça Pierre Cardin. Até que um dia nós pegamos um grupo e fomos visitar um país vizinho nosso. Aí já nós fomos com o Ademir também lá, né? Visitar o nosso vizinho. Quando eu entro no país vizinho nosso lá, que é mais baratinho, Pierre Cardin em oferta. Fui lá ver. Irmãos do céu, menos a metade do preço aqui de Curitiba aqui, né? Fui, vou comprar. E comprei, irmãos, uma calça Pierre Cardin original. Eu voltei para a Colônia Faria, eu quase, irmãos, andava de ré assim para mostrar Pierre Cardin aqui atrás aqui. Que eu tinha minha calça Pierre Cardin. Era famosa, né? Original. Nossa, primeira lavada, não sei o que aconteceu, porque ela ficou um pouquinho mais larga do que o original que tinha comprado, irmãos. E eu pensei, será que eu fui enganado? E eu acho que não. A pessoa me garantiu que aquela calça era original. Hein? E eu falei, e a garantia? Ela falou, a garantia sou eu, ela falou disso. Não é nota fiscal, é nada, sou eu. Porque todo mundo queria usar Pierre Cardin. Então a gente vê assim, uma escravidão que te deixa livre, uma liberdade que te deixa escravo. Então aqui você pode dizer, eu sou livre. Lá você faz o que eles querem que você faça. Lá você é escravo. Lá você tem que usar isso, beber isso. Lá te tiram a saúde. Aqui, que é a escravidão, te dão saúde. E aqui sim você é livre. Então às vezes, irmãos, Deus nos corrige a nós. E às vezes a correção dói. E ninguém gosta de ser corrigido. Nós temos um amigo nosso lá em Mato Grosso, menino bonzinho, trabalhador na igreja, que decidiu sair da igreja porque lá fora é livre. E semana passada a gente viu que a liberdade dele custou uma gravidez indesejada. Não tem casa,
tem o trabalho, tudo bem, mas não tem a casa. Agora a namorada dele está grávida, porque é livre. Ele reclamou para a avó dele: vó, a semana que eu ganhei tive que gastar tudo com exames, né? Que agora a futura esposa dele que vai ser assim. Então a liberdade, às vezes, irmãos, ela custa meio caro. Vamos lá agora outro texto, irmãos, para nós irmos para... Vamos lá para Hebreus 4 e o verso 12. Nós estamos falando da palavra, da correção, da disciplina que Deus dá para nós, em nós aqui. Hebreus 4 e o verso 12, ela fala assim para nós: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus, ela é cortante, ela penetra, irmãos, ela divide. Divide o quê? Igreja e mundo. Ela corta. 2 Timóteo 3, verso 16. Nós estamos falando da palavra aqui. 2 Timóteo, volta um pouquinho, vocês estão aqui. É um verso muito conhecido nosso, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. E nós usamos muito aqui para dar estudo bíblico, né? Esses dois versos aqui. 3, 16, 17 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o quê, irmãos? Para o ensino, para o quê? Repreensão, para o quê? Correção, para o quê? Educação na justiça. 17, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O que a palavra de Deus ela é? Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa. E aqui está um ponto, irmãos, na nossa vida que é muito difícil receber correção, educação e repreensão na palavra de Deus ou por pessoas. Eu vou explicar um pouquinho para vocês agora aqui. Quando você pega uma criança, por exemplo, que você vai ensinar a criança, ela pode imaginar um campo aberto e ela vai construindo então os seus pilares, a sua formação aqui. Criança até 5 anos de idade, ela pergunta até 5.000 vezes por quê. Eu me lembro quando nós estávamos em Morretes, o Guilherme Leonardo era pequenininho. Pai, por que isso aqui? Por que se você rodar o motor pega? Por que você vai fazer isso aqui? É tanto porquê que eu falei assim, dá mais de 5.000, né? Ixi, tranquilo, né? Por quê? Porque eles estavam fazendo o quê? A formação deles. Eles queriam entender por que isso acontece. Por que quando eu coloco o dedinho lá, acende ali assim? Por que as coisas acontecem? Então, assim, uma criança está em formação. Ela está criando o quê? Então, os seus pilares de formação, de educação. E aí a importância de trazer as crianças para a igreja, de as professoras estar ensinando aqui atrás historinhas, do que elas gostam, do jeito delas, infantil aqui, e vão criando o quê? Os pilares da formação. Ensina a criança, né, no caminho do Senhor, que mais tarde se não desviará dela. Mas ela tem que ser o quê? Formada os pilares. Agora, nós adultos já temos o quê? A nossa opinião formada, os nossos pilares formados. Então, quando vem a repreensão, a educação, por exemplo, uma criança, ninguém gosta, mas ela o quê? Para ser educada, reformada. E quando Deus nos dá, através da palavra dele aqui, que nós sejamos repreendidos, corrigidos na educação aqui, às vezes machuca nós. O que é mais fácil? Você construir uma casa onde não tem nada, o terreno está limpinho, bonitinho, é só chegar a construir? Ou uma casa onde já tem uma casa construída? Ó, se eu vou construir uma casa onde tem uma casa construída, o que eu tenho que fazer com aquela casa? Eu tenho que desmanchar, eu tenho que derrubar. E é fácil?
Não é fácil, eu tenho que contratar pessoas para derrubar, limpar o terreno, caçamba para jogar o lixo embora, coisa e tal. E isso gera um desconforto grande. E quando Deus nos repreende, muitas vezes, eu aprendi isso, eu aprendi que é bom isso, eu aprendi que eu posso tomar aquilo, mas quando eu venho aqui para a igreja, Deus fala assim, isso faz mal para a tua saúde, e se você destruir o corpo teu, que é o templo do Espírito Santo, você vai destruir também, e você agora tem que fazer o quê? Uma reformulação dentro. E ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta que a pessoa chegue, um ancião, um pastor, seja quem for, aqui sim, você está errado. A pessoa não aceita. Só pelo poder do Espírito Santo. Uma vez, não foi bem assim, irmãos, mas foi com essas palavras quase. Eu havia pregado para vocês aqui numa manhã de sábado. Acabamos o culto. Para mim tinha sido uma bênção, né? Tinha pregado para vocês aqui. Pegamos o carro, descemos. Quando estava subindo perto da casa do Jurandir, assim, mais ou menos, o Léo falou assim, pai, você precisa orar mais. Tá. Tem que vir o porquê depois, né? Tá, por quê? Teu sermão de hoje não valeu o ingresso. Ele falou. Mesmo com todo carinho, se tivesse pegado esse verso aqui, esse verso assim. Paz, o sangue para, ele começa a girar ao contrário, né? A primeira vontade que eu tinha que fazer aqui assim, dizer muito obrigado, mas não, vontade de socar os dois, né? Lógico. Por quê? Nós não queremos ser o quê? Corrigidos. Não queremos ser corrigidos. Mas os dois, com todo jeito, né? Estavam o quê? Me corrigindo. Assim, não foi legal. E aqui em casa, tipo, eu tenho 2 analistas, não é de sistema, é de sermão mesmo. Onde que eu vou pregar? Não, você não quer falar isso. A primeirinha mesmo, a minha falou assim, tipo assim, não fale. Já fez, né? Então, eu tenho que ficar olhando. O Léo está no escuro, não consigo chegar a ele. Aí sim, nem o Eric. Então, às vezes, o que acontece para nós assim? Nós não gostamos de ser corrigidos. Então tem que fazer o quê? Derrubar aquilo que você já construiu, que está edificado, para fazer o quê? Tirar fora que aquilo não presta para construir uma nova. Ou fazer uma reforma. Quantas mulheres não gostam de fazer reforma na casa? Né? Muitas aí gostam de fazer reforma, né? Situação difícil, um está falando aqui, mas tem que fazer uma reforma na casa, né? Uma nova pintura, né? Nós tínhamos um fogão a lenha lá que estava fazendo fumaça em casa, aí vai eu, a Meire, o Leonardo desmanchar tudo, com a churrasqueira, aquele fogão que foi feito assim, uma reforma, aquilo deu uma sujeira na casa, mas ficou bonitinho agora, que é um fogão que não traz fumaça aqui, está aquecendo bem a casa, está uma maravilha, que houve o quê? Teve o quê? Um desconforto ali, mas houve uma reforma. E às vezes nós estamos nesse ponto agora aqui de não gostarmos, sermos corrigidos, nem receber conselhos, às vezes. Olha, eu aconselho que você não faça isso, né? Eu faço do jeito que eu quero, aprendi assim. Então, às vezes, sim, nós estamos num ponto que os anciãos, os líderes, assim, quando for falar com uma pessoa, e agora? Tem que fazer 3 cultos antes para poder falar com a pessoa, né? Senão está complicado, né? As coisas assim. Aqui nessa igreja houve conselhos de 2 casamentos que não deu certo. Os 2 foram considerados, não case, espera um pouquinho. E não receberam o conselho, né? E os 2 não deu certo. Se tivesse recebido o conselho, estariam no certo. Irmãos, quem conhece Greenfield? Estou terminando. Ninguém conhece a Greenfield? Ela é também conhecida por má. Não conhece. Feiticeira. Né? A feiticeira má, né? A malvada, né? Ser malvada, né? Ela é a personagem da história da Branca de Neve. Tá certo? Vocês não lembraram agora, né? Esses são os nomes dela e assim, né? Tive que pesquisar para lembrar quem que é ela, saber quem é ela aqui. Tá ok. Branca de Neve, então, estava no castelo, no reino dela assim, e ela era madrasta, né? A madrasta, ele assim. E ela tinha o que no quarto dela? Um
espelho, né? O que ela falava para o espelho? Eu vou ter que repetir para alguém estar assistindo falar, né? Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Aí aparecia um vulto lá, né? Uma historinha assim, dizia o quê? Não, a mais bonita do reino é a senhora. Então vamos enumerar aqui, irmãos. Ela estava em paz, o espelho estava em paz, o reino estava em paz, Branca de Neve estava em paz. Espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo que eu? Não. Vou repetir, depois eu mudo. Ela estava em paz, o espelho estava em paz, o reino estava em paz, Branca de Neve estava em paz. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Sim, Branca de Neve. Ela não tinha mais a paz, quebrou o espelho, trocou horror no reino e mandou matar a Branca de Neve. Pergunto, o espelho mentiu? Não, o espelho não mentiu. O espelho falou a verdade. Eu espero que quando algum ancião líder for falar com vocês aqui, vocês não quebrem o ancião no meio. Espero que a correção venha a ser uma bênção, como a gente é corrigido, como qualquer um de nós é corrigido, irmãos. E Deus quer corrigir o seu povo aqui embaixo, aqui na terra, até aperfeiçoar para o céu. A correção nem sempre é boa, às vezes ela é dolorosa. Quantos, né, não corrigem seus filhos, às vezes com forças, né? Que o filho vai crescendo, os porquê, quer ser, né? É corrigido, a mãe e o pai tem que ser um pouquinho severo com eles, né? Para eles andar na linha. Ali, aí chega a parte da adolescência, que parece que ele sabe de tudo, né, com os pais, mas lá na frente eles vão dizer assim, os pais tinham razão. Tinham razão, nós seremos corrigidos. E Deus vai cobrar daqueles pais e mães que não corrigem os seus filhos. Lá fora, em um dos países que havia não ainda a pena de morte, um jovem foi condenado à morte lá. E perguntaram para ele, qual o seu último pedido? Ele falou, ver a minha mãe. Ver a minha mãe. Foram chamar ela e falaram assim, você vai entrar na sala que está o seu filho. Porém, o filho não vai ser tirado a algema do seu filho. Que situação triste para a mãe, né? Um filho condenado à morte pelas atrocidades que ele havia cometido, e agora o último desejo do filho é ver a mãe, mesmo assim com as mãos algemadas. Quando ele conversa com a mãe, ele fala assim, mãe, me dá um abraço. E a mãe foi abraçar ele, ele conseguiu morder o nariz da mãe, a ponto de quase arrancar fora, se não fosse a intercessão dos guardas ali. Em cima de gritos ele falava assim, eu vou morrer por sua culpa. Quando eu comecei a roubar, você não me corrigiu. Quando eu comecei a fazer coisa errada, você me apoiou. Se você tivesse me corrigido, me batido, eu não estaria morrendo hoje, a culpa é sua. A correção, às vezes dói na gente, dói em qualquer um. Mas pense que a correção de Deus é para o nosso bem, é para a nossa salvação, é para nós caminharmos aqui no caminho de Deus até a voz de Jesus Cristo. Lembre-se, irmãos, a igreja não é uma escravidão, ela é livre, tem uma libertação. Lá fora, pense que a liberdade, lá escravidão, lá você faz o que eles querem, aqui você faz o que Deus quer. Que Deus me abençoe e abençoe você. E se você for corrigido por Deus, saiba que Deus está te corrigindo. Ele corrige e exorta o seu povo, os que querem ir para o céu. Que Deus nos abençoe. Amém? Bondoso Deus, Pai, que estás nos céus, obrigado por esse momento que nós passamos aqui na Tua Santa Casa, no Teu Santo Dia, na Tua Santa Presença. Obrigado pelo estudo
que nós tivemos da lição da escola sabatina. Nós estamos vendo que nós estamos muito próximos à voz de Jesus Cristo. E obrigado, Pai, pela orientação que isso dá através da Tua palavra, que possamos ser realmente corrigidos e que possamos entender a Sua correção na nossa vida. O Senhor corrige o Seu povo, aquele que é para o céu, e que possamos entender isso em nossa vida. Nos leve até a Sua santa casa, nos leve até a nossa casa com a Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém, Jesus.